102.9 Vale FM. Senhoras e senhores, eu sou um grande adepto de eventos tradicionais. E um evento tradicional aqui na nossa programação é em datas importantes como o dia de hoje, Dia Mundial de Combate à AIDS, a gente falar sobre o tema. Dois grandes parceiros, né, dessas informações, da gente falar sobre esse tema, o combate à prevenção à AIDS, né, ao vírus do HIV, são o nosso secretário municipal de saúde, Wilson José Porcíncula, e o médico infectologista da nossa Secretaria Municipal de Saúde, doutor Adriano Luiz Vicente, que retornam à nossa bancada hoje para nos falar mais a respeito deste assunto tão importante. Secretário Tem, muito bom dia e obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. Bom dia, Ney, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vale. É sempre um prazer estar vindo aqui, dando informações precisas, dando informações. E hoje é um dia extremamente importante, que é o Dia Mundial de Combate à AIDS. E houve uma evolução enorme na época, há 30 e tantos anos atrás, 35 anos atrás, quando se falava em AIDS, era um tabu muito grande, era um preconceito muito grande. Claro, hoje em dia nós temos preconceito, mas bem menor. E a qualidade de vida hoje em dia é muito maior. Basta saber e basta querer se cuidar. Então, isso é que é importante. É claro que houve uma evolução grande em parte de medicamento, em atendimento, totalmente gratuito no nosso país. E esses atendimentos têm sido com qualidade, com respeito ao paciente. E é importante a gente falar, mais uma vez, que as pessoas precisam se cuidar, sim. Não pode parar. A AIDS está aí. É claro que houve um aumento de casos, mas é que as pessoas estão fazendo mais testes, estamos testando mais e se cuidando mais. Doutor Adriano, muito bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente, é sempre um prazer recebê-lo aqui. É válido então a gente, né, ter esta ideia em mente que por mais que nós temos um avanço hoje nos tratamentos, diminuímos as consequências das pessoas que acabam sendo diagnosticadas com o vírus, nós não podemos diminuir o nosso cuidado, seria isso? Então, bom dia, Sidney, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vale. Então, Sidney, é bem isso mesmo, né? Então, como o secretário falou, então é um dia importante, né? 1º de dezembro, mas para lembrar a população, né, que a gente ainda está numa pandemia em relação à questão do HIV, AIDS, né? Há 40 anos, a gente está há 40 anos nessa pandemia, e hoje a questão é muito mais a questão de a gente não dá mais para a gente, nos tempos de hoje, a gente ainda não fazer o exame, a gente ainda não ter, então, não dá para admitir com todos os métodos de prevenção que a gente tem, que a gente ainda fica exposto à questão do HIV, né? Então, é sempre importante, então a gente sempre fala que os dois problemas do HIV é não saber e não tratar. Então, a partir do momento que a gente testa, e hoje a quantidade de exames que a gente tem, teste rápido, que a gente faz em todos os postos de saúde, sem hora marcada, então demanda espontânea que a gente tem aqui no município de Tijucas. E a gente vem desde 2016 aumentando sempre a quantidade de exames realizados. Então hoje a gente faz mais ou menos em torno de 3 vezes mais exames do que a média do resto do Brasil, né? Então a gente detecta mais pacientes do que a média, então em torno de 4 vezes do que o resto do Brasil. E mesmo assim, ainda a gente não consegue atingir 10% da população ativa. Então, Sidney, isso quer dizer o quê? Que nesse último ano, 90% da população de Tijucas não realizou o exame em relação ao HIV, em relação à AIDS, em relação à sífilis, né? Então, a gente pode dizer que eles continuam expostos, né? Continuam expostos. Então, é isso que a gente, através desse programa, através dessas medidas que a gente, de testagem, a gente tentar ampliar o número de pessoas que saibam da sua situação sorológica. Então, como eu disse hoje ainda morre gente de HIV,
Então não dá mais para admitir isso, Sidney. Então a gente abriu o diagnóstico em AIDS, abriu o diagnóstico em doença oportunista. Então, mais vale, se você ainda não fez o exame, procure os postos mais perto da sua casa, e hoje a gente vai ter várias ações, né? O secretário vai falar em relação à testagem, em relação à distribuição do autoteste. Se de repente você não quiser realizar esse teste no posto de saúde, você pode levar o teste para casa e fazer em casa. Então hoje não dá mais para admitir. Depois a gente vai falar mais dos outras medidas de prevenção também, viu, Sidney? Ô secretário, com essa praticidade, né, a qual o doutor Adriano já nos apontou aí, as pessoas realizarem sem hora marcada, né, a qualquer momento nas unidades de saúde, agora poder levar o teste até para fazer em casa, isso já deveria ser colocado na rotina das pessoas de uma forma muito espontânea, né, secretário? Hoje em dia as pessoas ainda têm medo, têm preconceito de fazer. Eu ouço muito assim, ó, não estou procurando nada, não quero achar nada. Então, é importante achar, sim, porque se você está doente, com o diagnóstico de primeiro, você já vai fazer o tratamento e viver muito mais do que possa parecer uma doença oportunista, uma tuberculose, uma meningite. Então, a AIDS, há 35 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com AIDS, ou 40 anos atrás, que se começou a falar de AIDS, como eu disse, era um tabu muito grande, era um medo muito grande, era uma peste gay que veio para matar. Então isso tudo foi colocado, era uma caça às bruxas. Houve um caça às bruxas o tempo inteiro. Hoje você vive com AIDS, você toma um retroviral. Há 30 anos, 20 e poucos anos atrás, quando eu trabalhei no Nereu Ramos, você via esqueleto humano andando pelo corredor, você via pessoas morrendo, sabe, com AIDS. E é inadmissível hoje, como o próprio doutor Adriano falou, uma pessoa morrer com AIDS. Não se admite mais isso. É claro que a AIDS vem pelo enfraquecimento do organismo, aparecem as doenças oportunistas, mas se você tomar um retroviral à noite, um retroviral, 2 retrovirais à noite, pronto. Você pode ter uma carga viral negativa, um CD4, CD8 que a gente fala, vida normal, tocando o barco para frente. Eu posso engravidar? Posso, o Adriano até pode falar mais técnico a respeito. Posso engravidar? Claro que sim. Toda mulher pode engravidar sendo soro positivo, desde que se cuide do início da concepção até o finalzinho. Certo. E depois, o pós-parto também, tem que ter todo um cuidado com o bebê. Então, hoje é uma facilidade muito grande. Então, hoje nós temos o autoteste, você pode levar para casa, eu acho que é na boca que se faz com a saliva. Sim. Então, simples e objetivo. Deu positivo, não precisa ninguém saber. Se não quiser que ninguém saiba, venha, procure a infectologia, procure a unidade básica de saúde, converse com o seu médico, converse com a enfermeira. Tem uma ética em cima disso. Lógico. E também não há mais motivo para desespero. Hoje não é mais, como o secretário nos fala, aquela sentença de morte, que por muitos anos isso foi travado, né, secretário? Exatamente. Você deu um diagnóstico positivo para AIDS e eu assinei meu atestado de óbito. Certo. Mas isso não existe mais. Claro. Você tem AIDS, você convive com ela há 40 anos, 30 anos, depende do teu organismo, depende daquilo que tu vai fazer e depende daquilo que tu quer para a tua vida. Claro. Eu quero viver um pouco mais, eu quero me tratar um pouco mais, eu quero me cuidar um pouco mais, então eu vou regrar minha vida, eu vou cuidar um pouco mais da minha vida. E isso é importante. Na realidade, a gente precisa todos os dias cuidar da nossa vida, da nossa saúde. Não é só procurar a unidade básica de saúde, tentar ter uma vida normal, tentar ter uma vida saudável, caminhar, andar, esses projetos integrativos, essas parte integrativa que faz muito bem para a nossa saúde. Sem dúvida. Ô, doutor Adriano, nós temos hoje um perfil de pessoas que são diagnosticadas pelo HIV? Então, Sidney, hoje saiu ontem à noite o boletim epidemiológico do Brasil e a gente tem os nossos pacientes. Então hoje o que a gente tem? Mais ou menos no Brasil em torno de 1 milhão de pessoas vivendo com HIV. Então isso dá mais ou menos 0,4% da população brasileira. Em Tijucas a gente tem mais ou menos em torno de 507. A gente tem aí praticamente 0,95%
da população de Tijucas vivendo com HIV, então dá praticamente o dobro da prevalência do Brasil. E essa população no Brasil é muito mais homens, né? Então a gente tem uma prevalência de homens até os 30 anos, então homens que fazem sexo com homens, né? Então essa prevalência aí a gente tem um aumento de 20%. E uma população mais que tem uma vulnerabilidade social. Então a gente nota naquelas pessoas, então, comparado com 2012, a gente tinha a grande maioria brancos, né? Então hoje a gente tem aí quase 60% da população negra. O nível socioeconômico, o nível de escolaridade, a gente tem pessoas que são diagnosticadas de AIDS, que um diagnóstico da fase mais tardio do HIV, então com menos de 8 anos de estudos, né? Então talvez essa população que não tenha tanto acesso ao serviço de saúde, né? Então, além disso, a gente tem a população trans, né? Que a gente tem 30% de prevalência, até 36%, então 1 em cada 3 é positivo. HSH, 1 em cada 5 é positivo. Profissional do sexo, a gente tem mais ou menos em torno de 6%. População privada de liberdade, a gente tem mais ou menos em torno de 5%. Né? Então, são todas aquelas populações, tem aqueles grupos onde a prevalência é um pouquinho mais acentuada. E é justamente isso que a gente, mais ou menos, não só baseado nesse foco da população, que a gente tem que realizar o exame, a gente tem que realizar o teste. Por quê? Então, hoje em dia, Sidney, então a gente tem que saber a nossa situação sorológica. Então hoje, que se eu fizer a minha situação, meu teste hoje, eu nunca fiz o exame. É difícil a gente procurar realizar o exame, até toda a vivência que a gente teve, todas as festas, enfim, relacionamentos, fontes de exposição. Então, como falou, então muitas vezes, é melhor não mexer nisso. Não, hoje a gente pode ficar, eu não estou sentindo nada, a gente pode ficar até 10 anos assintomáticos e transmitindo. Então, a gente sempre tem aquela premissa que uma doença infecto-contagiosa, se eu não diagnosticar e se eu não tratar, ela continua transmitindo. Então, o nosso foco é o quê? É testar o maior número de pessoas, né? Então, se você não fez o exame ainda, se você procurou o médico, então você tem que pedir a sorologia, tem que realizar o exame. Então, aqui, esse último ano, a gente tem uma taxa de detecção aqui de 80 casos por 100 mil habitantes. A taxa de detecção do Brasil é 17, então praticamente mais de 4 vezes a gente faz diagnóstico do que o resto do Brasil. E esses pacientes aqui em Tijucas, a grande maioria, então, esses pacientes, no último ano, eles procuraram, em média, 4 vezes o serviço de saúde. No último ano, de média, Sidney. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente teve 4 vezes a possibilidade de realizar esse diagnóstico. Então, se você foi no posto de saúde e, de repente, ainda não está no último ano, o médico não pediu o exame, solicite o exame, né? Solicite para a enfermeira. Eu não quero fazer isso, eu posso fazer em casa? Então, leva o exame para casa, porque se você for negativo, o objetivo é o quê, Sidney? Se manter negativo. Claro. Então, aí, o que eu tenho que fazer? Testar o meu parceiro, testar a minha parceira, né? E sempre que eu tiver a relação, e se, por exemplo, eu tiver uma exposição a um material biológico, seja sexual ou sangue, né? Então hoje também a gente tem o PEP, né? Então, que é a profilaxia pós-exposição. Então, hoje até 72 horas o contato, ou após estourar o preservativo, ou de repente ter a própria relação sem preservativo, eu posso procurar o posto de saúde e realizar a vigilância e realizar a profilaxia pós-exposição, que diminui em mais de 90% a chance de eu pegar o HIV. Então, e também se eu tenho relações sexuais sem preservativo, hoje Tijucas está fazendo o PrEP, que é o quê? Que você toma um comprimidinho, né? Antes, né, um comprimidinho diário, para você evitar que você exponha. Então, a profilaxia pré-exposição vai evitar que você fique exposto ao HIV, né? Então, hoje, as possibilidades de evitar essa infecção são inúmeras, Sidney. Então, como a gente falou no começo, ainda você não consegue admitir ainda como a gente tem pessoas ainda
ainda a gente está aumentando o número de casos. Então, talvez seja o quê? Talvez a gente não esteja conseguindo chegar nessa população. Então, a gente tem que realizar. Então, hoje vai ser distribuição de autotestes na sinaleira aqui ao lado da UPA. Vai ser realizado exames no Comprão, no COC, então, das 8h30 até as 5 da tarde, né, secretário? Né? Então, mais uma possibilidade para a gente ter a oportunidade de realizar esse diagnóstico, né? Então, hoje, como você falou, então hoje a gente tem um predomínio de homens, a gente tem um predomínio de uma população negra, né? Então, nível de escolaridade mais baixo naquelas pessoas com doenças mais avançadas, e ainda, Sidney, a gente ainda está descobrindo metade dos casos de HIV, a gente descobre na gestante. Então, as pacientes em gestação, né, com HIV, metade dos casos desse diagnóstico a gente descobre na gestação. Então, são pessoas que não sabiam que tinham HIV, foram fazer o pré-natal e realizaram. Então, para você ainda ver que ainda a gente tem um longo caminho ainda para percorrer, Sidney, né? Então, até com que o ideal seria o quê? Que toda a população testasse. Né? Esse seria o ideal, que todo mundo soubesse a tua situação sorológica. E aí, testar também os seus parceiros e as suas parceiras. Pô, teve uma exposição de material biológico, realizar o PrEP. E aí, hoje, o PEP, aliás, e hoje o PrEP, Sidney, a gente é indicativo para todos que queiram realizar o PrEP. Então, a gente tem à disposição hoje no município. Sexta-feira, dia 1º de dezembro, Dia Mundial de Combate à AIDS. Seguimos aqui a nossa conversa muito esclarecedora e informativa com os representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Tijucas, falando sobre o trabalho de referência que é realizado aqui na cidade em relação aí ao diagnóstico e ao tratamento do HIV. Ô secretário, nós temos uma programação especial, então o doutor Adriano já nos antecipou algumas das ações. Como é que vocês trabalharão focados nesse mês em relação a isso? A gente vai estar, Sidney, hoje é o Dia Mundial, né, de combate à AIDS, a gente vai estar ali no semáforo, no posto do Chiquinho, perto do pronto atendimento, vamos estar no Hipercoque também, dando informações, fazendo teste rápido, distribuindo teste também para quem quer fazer em casa, informando como é que se faz, e também tem a instrução toda na caixinha, e também num comprão. O dia inteiro a gente vai ter essa programação. E que as pessoas procurem as unidades básicas de saúde, tem as enfermeiras das áreas, queiram saber informações, fazer teste. Hoje é uma facilidade muito grande, como já foi dito. Você faz 4 testes rápidos, em 5 minutos, 10 minutos, você já sabe se tem HIV, se tem sífilis, se tem... Outras doenças infecciosas. Exato, hepatite B e C. Então, é importante saber, claro que é importante saber, é importante o diagnóstico para poder começar o tratamento rápido, para você ter uma qualidade de vida. E hoje se fala muito em medicamento, tanto que há 40 anos atrás era uma tonelada de retrovirais. E hoje você vive com 2 retrovirais, com 1 retroviral. Então, é importante salientar que o medicamento ajuda, claro que ajuda, mas a qualidade de vida que você tem também ajuda muito mais. Caminhar, fazer exercícios físicos. Prevenção, sobretudo. Exato, até mesmo para as outras doenças, como diabetes, hipertensão. As pessoas, elas estão muito bitoladas a medicamento. Claro que precisa, quando é conduta médica, óbvio. Mas muitas pessoas dizem, mas o seu João tomou aquele medicamento, foi uma maravilha. Não quer dizer que o medicamento do seu João faça bem para ti. Certo. Tá? Então, a AIDS, como eu disse, e a gente logo no início falou da entrevista, assim, teve uma evolução muito grande. Hoje, você convive com AIDS como se fosse uma diabetes, uma hipertensão, tendo os cuidados. Você pode ter uma vida, viver a tua vida bem? Claro que sim. Toda a vida, você pode sair, você pode aproveitar a vida, desde que tenha cuidados. Todos os cuidados, como uma doença, volto a repetir, uma diabetes, uma hipertensão, que você tem que ter os cuidados. A hipertensão não pode se comer muita gordura, nem muito sal. Certo. O diabetes não se pode comer, tem que ter um controle no doce. Certo. Então, é isso. A AIDS, você tem que ter um controle com a tua vida, com a tua carga viral, com o teu corpo, com o teu organismo, e viver
livremente tocar o barco para frente. Doutor Adriano, para a gente pontuar, eu pergunto, o senhor falou dos avanços que nós tivemos no diagnóstico, hoje muito fácil de diagnosticar, os avanços no tratamento, como o secretário acabou de nos destacar, com um retroviral, né, que exige aí o mínimo de acompanhamento. E na prevenção, nós tivemos grandes avanços ao longo desses anos? Então, Sidney, então, como a gente está falando, a importância de você saber a sua situação sorológica, porque quanto mais cedo você souber, mais cedo você inicia o tratamento. Então, como o secretário falou, então início dos anos 2000, dependendo do esquema de tratamento, você podia tomar até de 12 a 18, 22 comprimidos dia. Hoje, a indicação são 2 comprimidos. Possivelmente, até o ano que vem, a gente tem esquemas potentes, com barreira genética alta, de 1 comprimido. Então, já tem liberado injeções intramusculares a cada 2 meses. Já tem estudo, injeções subcutâneas a cada 6 meses. Olha só. Tá certo? Então, e outra coisa importante, Sidney, que a partir do momento... Então, o secretário estava falando que as pessoas vivendo com HIV são muito parecidas em relação à hipertensão e ao diabetes. Então, eu falo assim, é muito melhor que hipertensão e diabetes, porque a partir, o HIV é uma das poucas doenças que você consegue interromper a progressão da doença. Isso quer dizer o quê? Que a partir do momento que você diagnostica, a partir do momento que você inicia o tratamento hoje está pouquíssimos efeitos colaterais, uma vez por dia. Zerou a carga viral. Aqui em Tijucas a gente tem uma média de 2 meses e após o início do tratamento a carga viral está zerada. E enquanto essa pessoa tomar a medicação, manter a carga viral zerada, essa pessoa não transmite mais o HIV. Certo. Essa pessoa não tem mais nenhum efeito no teu corpo em relação ao HIV. Então, em relação à hipertensão, você é diagnosticado de hipertensão, você vai tomar em média aí 2 comprimidos todo dia, daqui a 30, 40 anos, você vai ter algum efeito, algum evento relacionado à hipertensão. Talvez você tenha um AVC, talvez você tenha um infarto. Do diabetes isso é mais rápido ainda. O HIV, não. Você não morre mais do HIV. Você não tem jeito nenhum de morrer em relação ao HIV. Então hoje tem alguns trabalhos mostrando que quanto mais cedo você diagnostica, com CD4 acima de 500, você tem uma expectativa de vida melhor do que a pessoa que não tem o HIV, em média aí em torno de 5 anos. Então você vive com HIV, você vive 5 anos a mais do que a pessoa que não tem o HIV. Olha só. E em relação às prevenções, então hoje a gente tem principalmente, claro, o tradicional preservativo, né, eficiente, só que infelizmente a grande maioria da população não usa. Sim. Mas a gente tem as profilaxias pós-exposição, então aquelas que a partir do momento que você tem o contato, né, com material biológico, você tem 72 horas para iniciar a medicação e você previne evita mais de 90% das novas infecções. Se você fizer nos 3 primeiros dias, isso chega a quase 100% mais ou menos, né? E a profilaxia pré-exposição, que hoje tem os trabalhos mostrando que não tem nenhum caso de soroconversão. Então você mantém um comprimido todo dia, e aí você pode estar tomando 2 horas antes, né? Então, daquelas pessoas que fazem sexo com homens, e aí 12 horas depois, e manter um comprimido por dia. E naquelas que fazem sexo vaginal, mais ou menos em torno de até início da medicação 20 dias antes, e aí você mantém um comprimido, evitando em 100% novas infecções. Então, Sidney, hoje, com todos esses mecanismos, então é muito fácil não pegar HIV. Então hoje então primeiro a gente tem que saber nossa situação sorológica. Então se está positivo, vamos tratar. Zerou a carga viral, acabou o HIV, desde que mantenha o tratamento, né? Então hoje a gente fala em cura funcional. E aí também, principalmente, então se a gente usar o PEP ou usar o PrEP, a gente não tem possibilidade nenhuma de se infectar. Então se está negativo, o nosso objetivo qual é, Sidney? Se manter negativo. Esse é o foco. Então esse é o foco. Muito bem. Doutor, muito obrigado pelas orientações. Só reforçar para a comunidade. Primeiro vamos saber da nossa situação, né? E depois se manter assim.
Isso, então assim, tem que testar. Então, como a gente falou no início, mesmo a gente fazendo aí quase 3 vezes mais testes do que o resto do Brasil, a gente não consegue chegar a 10, um pouquinho mais de 10% da população sexualmente ativa no último ano em Tijucas. Então a gente tem 90% da população sexualmente ativa que não realizou o exame no último ano. Então a gente tem que testar, então a gente tem que realizar, a gente tem que procurar o posto de saúde. Então hoje tem as campanhas no COC, em todos os postos, mas essa testagem nos postos é realizada durante o ano todo, todos os dias, e sem precisar marcar, sem precisar agendar. Então você só conversar com a enfermeira do posto e demonstrar querer fazer o exame, né? Então, e hoje a gente tem a possibilidade, se eu não quero fazer o exame, porque muitas vezes a questão do estigma, né? Então, no Brasil, a gente, dos 900 pessoas vivendo com HIV, a gente tem 200 mil que sabem que tem HIV, mas que não procuram tratamento, justamente por conta do estigma ainda existe em relação ao HIV. Então hoje ninguém mais morre do HIV. Então essas pessoas que sabem e não procuram, ou porque conhece alguém, ou porque tem medo de de sofrer preconceito, que ainda hoje, apesar 40 anos depois, ele é menos evidente, mas ainda assim é muito importante ainda nessa população. Então, não vale mais a pena, entendeu? Não vale mais a pena a gente morrer de HIV por conta de preconceito, por conta de não saber ou por conta de não tratar. Então, com todos esses mecanismos que a gente tem para realizar diagnóstico, manter o tratamento e evitar a infecção pelo HIV. Sidney. Maravilha. Obrigado, doutor Adriano. Secretário, obrigado também por nos trazer, né, sempre a informação dessa forma direta e precisa. E parabéns à nossa Secretaria Municipal de Saúde por ser essa referência. Nós falávamos aqui, né, eu estava lendo os índices em que ele apura as cidades, né, com o maior número de habitantes no estado. Se a gente for ver aí entre todos os municípios, nós estamos fazendo um excelente trabalho em relação a isso. Isso é que é importante, Sidney. E também deixar um recado, hoje a gente tem toda uma programação, mas continua essas programações nas unidades básicas de saúde, podem procurar as unidades básicas de saúde. É importante saber se tratar e viver. Isso é importante. E a gestante também é muito importante, solicitar para o médico já sabe que precisa fazer o HIV, a sífilis. Hoje nós temos uma quantidade de crianças nascendo contaminadas com sífilis, muitos não nascem, então esse é um grande problema. Então, você fez o diagnóstico cedo, dá de cuidar tanto da gestante quanto do bebê. Certo. E isso é importante saber. Dia Mundial, hoje é o dia 1º de dezembro, Dia Mundial de Combate à AIDS. O vermelho significa sangue bom, vida saudável. Isso. Então, por isso que é colocado o vermelho na fitinha e nas camisas. Então, é importante as pessoas saberem disso.